cuidado de nossos pastores. Professando todos uma só fé, armados com a força que vem do Senhor, nós iremos a ti, sob impulso do Espírito Santo. E neste quarto domingo do tempo da Páscoa, meu irmão, minha irmã, a Igreja nos traz uma palavra da sua tradição. O texto que nos é oferecido hoje, na segunda leitura do ofício das leituras na liturgia das horas, é tirado das homilias sobre os evangelhos de São Gregório Magno, Papa, e traz como título: Cristo, o Bom Pastor. Ouçamos então atentamente esta palavra da Igreja, que é catequese, instrução para a nossa vida de fé. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, isto é, eu as amo, e minhas ovelhas me conhecem. É como se quisesse dizer francamente, elas correspondem ao amor daquele que as ama. Quem não ama a verdade é porque ainda não conhece perfeitamente. Depois de terdes ouvido, irmãos caríssimos, qual é o perigo que corremos, considerai também, por estas palavras do Senhor, o perigo que vós também correis. Vede se sois suas ovelhas, vede se o conheceis, vede se conheceis a luz da verdade. Se o conheceis, quero dizer, não só pela fé, mas também pelo amor, se o conheceis não só pelo que credes, mas também pelas obras. O mesmo evangelista João, de quem são estas palavras, afirma ainda: quem diz eu conheço Deus, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. Por isso, nesta passagem do Evangelho, o Senhor acrescenta imediatamente: assim como o Pai me conhece, eu também conheço o Pai e dou minha vida por minhas ovelhas. Como se dissesse explicitamente: a prova de que eu conheço o Pai e sou por ele conhecido é que dou minha vida por minhas ovelhas, por outras ovelhas. Este amor que me leva a morrer por minhas ovelhas mostra o quanto eu amo o Pai. Continuando a falar de suas ovelhas, diz ainda: minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna. É a respeito delas que fala um pouco acima: quem entrar por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará passagem. Entrará efetivamente, abrindo-se à fé, sairá passando da fé à visão e à contemplação, e encontrará pastagem no banquete eterno. Suas ovelhas encontram pastagem, pois todo aquele que segue na simplicidade do coração é nutrida por pastagens sempre verdes. Quais são, afinal, as pastagens dessas ovelhas, senão as profundas alegrias de um paraíso sempre verdejante? Sim, o alimento dos eleitos é o rosto de Deus, sempre presente. Ao contemplá-lo sem cessar,
a alma sacia-se eternamente com o alimento da vida. Procuremos, portanto, irmãos caríssimos, alcançar essas pastagens, onde nos alegraremos na companhia dos cidadãos do céu. Que a própria alegria dos bem-aventurados nos estimule. Corações ao alto, meus irmãos. Que a nossa fé se afervore nas verdades em que acreditamos. Inflame-se no nosso desejo pelas coisas do céu. Amar assim já é pôr-se a caminho. Nenhuma contrariedade nos afaste da alegria desta solenidade interior. Se alguém com efeito pretende chegar a um determinado lugar, não há obstáculo algum no caminho que o força a desistir de chegar aonde deseja. Nenhuma prosperidade sedutora nos iluda. Insensato seria o viajante que, contemplando a beleza da paisagem, se esquece de continuar sua viagem até o fim. Amém. Meu irmão, minha irmã, ouvimos esse texto de São Gregório Magno, do século VI da nossa era cristã, que vem falar de Cristo como bom pastor. É muito interessante a exortação que São Gregório faz, ele que é Papa, ele que tem a missão de ser pastor aqui na terra. Ele fala em nome de todos os pastores, dos bispos, dos padres, daqueles que têm a missão de ser pastor aqui na terra, como reflexo do pastor único e bom que é Jesus. São Gregório lembra do risco que correm os pastores no seu trabalho, no exercício do seu pastoreio. Quantas vezes nós não ouvimos textos que falam, por exemplo, dos pastores que apacentam a si mesmos ao invés de apacentar as ovelhas? Quantas vezes nós não vemos puxões de orelha que a Escritura dá e também os padres da igreja dão, os textos da tradição dão, os puxões de orelhas nos pastores, naqueles que têm a missão de ser reflexo do pastoreio de Cristo aqui na terra. Riscos que nós, como pastores, corremos de não desempenhar bem a missão que o Senhor nos dá. Mas São Gregório chama atenção nesse texto para o risco que também as ovelhas correm de não ouvir a voz do pastor, de não procurar conhecê-lo, de não se abrir para realmente seguir a sua voz. Então, da mesma forma que os pastores desta terra, que devem ser, repito, reflexo do pastoreio de Cristo, correm de não serem pastores segundo o coração de Jesus, se não vigiarem, se não procurarem estar unidos a Cristo pela oração, pela prática das boas obras, também as ovelhas correm um sério risco de fecharem-se sobre si mesmas e não quererem ouvir a voz do pastor. A voz do bom pastor, do belo, que é Jesus, que reflete através dos pastores por ele escolhidos para serem reflexos de seu pastoreio aqui na terra. A voz do bom pastor que ecoa na sua palavra, pronunciada, proclamada, pregada. Mas a voz do pastor bom, o belo, do Senhor, que também ecoa através dos irmãos na comunidade, ecoa através da natureza. Enfim, a voz do pastor que exorta, que chama atenção, que anuncia o reino,
que ensina o caminho das boas obras, que mostra como chegar a Deus através da obediência aos mandamentos, o grande risco de não ouvir a voz do pastor. Por isso, o chamado desse texto é a vigilância. Estar atentos, todos nós, à voz do Supremo Pastor, nosso Senhor Jesus Cristo, que se manifesta através de sua palavra e de sua igreja. E neste dia do Senhor, meu irmão, minha irmã, quero convidar você a rezar comigo a Mãezinha do Céu, reconhecendo em Nossa Senhora, nossa intercessora, nossa amiga, nossa professora, nossa pedagoga, aquela que não cessa de nos conduzir até Jesus, nosso Senhor. Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia, porque aquele que mereceste conduzir em vosso ventre, aleluia, ressuscitou como disse, aleluia. Rogai a Deus por nós, aleluia. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. A você, meu irmão, minha irmã, desejo um domingo abençoado. Que hoje o dia seja realmente repleto da presença de Deus, cheio da inspiração do Espírito Santo, iluminado pelo Evangelho de nosso Senhor. Que Jesus abençoe você, meu irmão. Que Jesus abençoe você, minha irmã. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.